paz. Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês que nos acompanham aqui na Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo, muito obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita, e é por isso que reunimos aqui esse acervo de matérias espíritas, os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e outros trabalhos. Tudo isso exibidos nos programas das Web Rádio Estação da Luz de Natal e Cristo Consolador de São Paulo, para atender suas necessidades de estudo, pesquisa e lazer. Tudo isso sem fim lucrativo, como já dissemos. Agora, nos acompanhe aqui nesse programa a seguir. Você gostaria de fazer parte do Clube do Livro Espírita Amélie Poder? O clube é administrado pela Casa Espírita Servidores da Associação Amélie Poder de Estudo e Divulgação da Doutrina Espírita. Através de uma assinatura mensal de apenas R$ 35, você receberá em casa um livro espírita sem nenhum custo adicional de frete. Como sócio do clube, você estará ajudando na manutenção de nossa casa e também na divulgação da doutrina espírita. Para mais informações, mande mensagem de texto para o WhatsApp 21 99447 9666, Rio de Janeiro, e nós responderemos de imediato. O valor pago pelo livro é sempre muito mais barato do que o valor encontrado nas livrarias. Você vai adorar fazer parte do Clube do Livro Espírita Amélie Poder. Olá, queridas e queridos amigos de Ideal Espírita. É com muita satisfação que iniciamos agora pela nossa web rádio Cristo Consolador mais um programa Aprendendo com os Clássicos. Nesse momento, nós estamos aprendendo com o clássico Roteiro, ditado pelo Espírito Emmanuel, a psicografia de Francisco Cândido Xavier, nosso querido Chico, né? Bom, vamos cumprimentar as nossas queridas que já estão aqui conosco, né? Nossa querida Miriam Becker, boa tarde, Silvia, a todos. Nossa querida Maria de Fátima Enes, boa tarde, Silvia, boa tarde, Fátima, tudo bom, querida? Muito bem, né, gente? Como nós sempre fazemos, antes de iniciar os nossos programas, nós oramos, pedindo aos queridos amigos espirituais que nos auxiliem na realização de mais esse trabalho. Sendo assim, convidamos a todos que já estão aqui conosco e aqueles que irão nos assistir mais tarde através do vídeo que ficará gravado em nosso canal no YouTube, para elevarem um pensamento a Deus e acompanharem conosco essa pequenina prece de abertura. Ok? Então vamos orar. Deus, Pai de infinita bondade, misericórdia e justiça. Jesus, nosso querido amigo, nosso mestre, guia e modelo de toda a humanidade. Queridos amigos espirituais que estão aqui conosco nesta tarde, mais uma vez, para nos orientar, nos incluir e nos auxiliar na compreensão daquilo que iremos estudar. Obrigada pela presença amiga, obrigada, sobretudo, pela luz da doutrina espírita que ilumina as nossas vidas. Obrigada também pela bênção dessa encarnação. Que todos nós, encarnados e desencarnados, possamos tirar o máximo proveito de tudo que será estudado aqui na tarde de hoje. Sendo assim, em nome de Deus, Jesus e toda a espiritualidade amiga presente, damos como iniciado mais um programa Aprendendo com os Clássicos, estudo do livro Roteiro de Emmanuel e Chico Xavier. Muito bem, gente. Nós hoje, eu cada vez mais que leio esse livro, mais me encanto com ele. E me surpreende bastante o fato de que poucas pessoas se preocupam com a leitura dessa obra tão especial, né? Tão especial. E deixa-me ver se eu consigo ver aqui em que ano que Emmanuel ditou para Chico. Sim,
foi ditado em 1952, né? Há mais de 70 anos atrás, Emmanuel ditou esse livro. Esse livro que é pleno de sabedoria, né? Então, vejamos, nós hoje vamos estudar o capítulo 25, que diz o seguinte: ante a vida mental. E Emmanuel começa da seguinte maneira: quando a criatura passa a interrogar o porquê do destino e da dor e encontra a luz dos princípios espíritas a clarear-lhe os vastos corredores do santuário interno, deve consagrar-se à apreciação do pensamento, quanto lhe seja possível, a fim de iniciar-se na decifração dos segredos que para nós todos ainda velam o fulcro mental. Olha que fantástico, né? Normalmente ninguém se preocupa com isso, mas aqueles que começam a se preocupar, né? Por que do destino, por que da dor, porque algumas pessoas sofrem tanto, enquanto que outras parecem não ter problemas nenhum, né? A pessoa começa a questionar o porquê disso. E aí ela encontra, para auxiliá-la nos seus questionamentos, a doutrina espírita, né? Então, os princípios espíritas, né, nos trazem justamente o esclarecimento para essas nossas dúvidas, essas nossas questões. E aí Emmanuel nos diz que quando nós somos despertados por isso, nós devemos nos dedicar bastante justamente a apreciar os nossos pensamentos e tentar entender tudo o que se passa conosco, sob o ponto de vista mental. Se as incógnitas do corpo fazem no mundo a paixão da ciência, que designa exércitos numerosos de hábeis servidores para a solução dos problemas de saúde e genética, reconforto e eugenia, além túmulo, a grandeza da mente desafia-nos todos os potenciais de inteligência, no trato metódico dos assuntos que lhe dizem respeito. Então, veja bem, se ele fala, né, que os mistérios do nosso corpo físico desafiam aqui no nosso mundo, né, a ciência, e várias pessoas se dedicam a isso, né, ele diz aqui que além túmulo, né, ou seja, na vida após a vida, a grandeza da mente é justamente a mente que desafia os potenciais da inteligência, né? Olha que interessante. No plano material, o que desafia a mente dos cientistas é o estudo do corpo físico. E no plano espiritual, o que desafia a inteligência dos espíritos desencarnados é a mente, né? A grandeza da mente, os potenciais da mente, né? E aí ele diz, além túmulo, a grandeza da mente desafia-nos todos os potenciais, né, de inteligência no trato metódico dos assuntos que lhe dizem respeito, né? Ou seja, tudo o que a mente é capaz de fazer. Os segredos da mente, né? Dizem os estudiosos da matéria que nós utilizamos muito pouco, né, do nosso cérebro, da nossa capacidade mental. Se nós tivéssemos, né, o uso total desse potencial do nosso cérebro, que nós saberíamos muito mais coisas, né? Isso é muito interessante. A psicologia e a psiquiatria entre os homens da atualidade conhecem tanto do espírito quanto um botânico, né, restrito ao movimento em
acanhado círculo de observação do solo, que tentasse julgar um continente inteiro e inexplorado por alguns talinhos de erva, crescidos ao alcance de suas mãos. Olha só. Aqui, entre os encarnados, né, quem se preocupa em estudar a mente, né, o cérebro, a psicologia e a psiquiatria, né? E Emmanuel nos diz que a psiquiatria e a psicologia conhecem pouquíssimo, né, do nosso espírito, que obviamente nós sabemos que comanda a mente, não é? Quanto um botânico que fosse analisar toda a vegetação, né? Todo o potencial de um grande continente olhando só um pedacinho de terra, né? Libertos do veículo de carne, quando temos a felicidade de sobrepairar além das atrações de natureza inferior, que por vezes nos imantam a crosta da terra, indefinidamente, compreendemos que o poder mental reside na base de todos os fenômenos e circunstâncias de nossas experiências isoladas e coletivas. Olha isso, gente. Vamos reler. Quando nós estamos livres do corpo de carne, ou seja, quando nós desencarnamos, né, e temos a felicidade de não ficar presos aqui na crosta, porque muitas pessoas desencarnam, mas não se alçam a páramos mais elevados, permanecem agarrados aqui na crosta, né? Então, Emmanuel nos diz que quando a gente está livre do corpo de carne, quando a gente desencarna, né, e tem a felicidade, né, de pairar além, né, das atrações da natureza inferior aqui da crosta, né, nós vamos compreender que o poder mental está na base de todos os fenômenos e circunstâncias de nossas experiências isoladas, né, pessoais ou coletivas. O poder da mente. Nós sempre falamos, né, que o pensamento é força. Se você tem um pensamento positivo, um pensamento bom com relação a alguma coisa, aquilo acaba por acontecer. Mas se você é uma pessoa pessimista, uma pessoa que vive achando que as coisas não vão dar certo, você acaba meio que criando aquela realidade para você, né? Então, Emmanuel nos diz aqui, né, muito bem, compreendemos, né, quando a gente consegue não ficar aqui preso à crosta e parar no plano espiritual mais elevado, nós compreendemos que o poder mental, todo o poder da mente, está na base de todos os fenômenos, né, de tudo, ou seja, é a mente que determina e que comanda todas as coisas, né? Então, está na base de todos os fenômenos e circunstâncias, né, de todas as nossas experiências, quer sejam elas pessoais ou coletivas, né? Pessoais ou coletivas. A mente é manancial vivo, olha isso, gente, a mente é manancial vivo de energias criadoras, ou seja, pensou, plasmou, né? O que você pensa, você cria. Por isso que nós sempre chamamos atenção com relação a pensamentos menos felizes. Devemos, de todas as maneiras, evitar pensar coisas ruins, porque você pensou, plasmou. Então, a mente é manancial vivo de energias criadoras. O pensamento é substância, coisa mensurável. Encarnados e desencarnados povoam o planeta, né? Encarnados e desencarnados povoam o planeta. Nós sabemos, inclusive, que o número de desencarnados, né, é bastante superior ao número de encarnados. E conseguir uma encarnação não é tarefa muito fácil, né? Para cada encarnado, temos 3 a 4 desencarnados na fila, né?
Então, imagina, né? É quase que um vestibular, né? Um Enem da vida. Então, encarnados e desencarnados povoam o planeta na condição de habitantes de um imenso palácio de vários andares em posições diversas, produzindo pensamentos múltiplos que se combinam, que se repelem ou que se neutralizam. Exatamente. Né? Então, nós estamos todos aqui reunidos, encarnados e desencarnados, todos habitantes desse grande planeta. E é como se estivéssemos num prédio, num palácio que fosse de vários andares, né? Cada andar com um tipo de habitante. Todos pensando ao mesmo tempo, todos emitindo pensamentos. E estes pensamentos, obviamente, de acordo com a sintonia, né? Eles vão se combinar, se forem semelhantes, vão se repelir, se forem antagônicos, ou vão ser neutros, vão neutralizar um ao outro. Né? Então, é muito interessante. Correspondem-se às ideias, segundo o tipo em que se expressam, projetando raios de força que alimentam ou deprimem, sublimam ou arruinam, integram ou desintegram, arrojados sutilmente do campo das causas para a região dos efeitos. Causa e efeito. Todo efeito tem uma causa. Então, Emmanuel nos diz aqui, né, que as ideias, os pensamentos que todos nós, encarnados e desencarnados, emitimos, né, segundo, obviamente, o tipo de ideias, elas vão se projetando. Né? Os pensamentos vão se projetando como se fossem raios de força, ondas de força, que vão alimentar ou deprimir, sublimar ou arruinar, integrar ou desintegrar, arrojados sutilmente do campo das causas para a região dos efeitos. Gente, olha isso. Né? Então, nós temos um ambiente onde você tem diversos espíritos encarnados e desencarnados emitindo uma série de pensamentos. Né? Uma série de pensamentos em virtude de determinadas circunstâncias. Ou, se preferirem, de determinadas causas. E aí, nós vamos imaginar que, como ímãs, né, aqueles pensamentos que forem semelhantes vão se unir, se aglutinar. Os que forem diferentes vão se repelir. Né? E pode ter algum tipo de pensamento que é indiferente, não causa a menor influência. Né? Então, observem o quanto é importante e o quanto nós precisamos vigiar os nossos pensamentos. Porque isso, gente, é sintonia. Como estamos cercados, como dizia o apóstolo Paulo, por uma nuvem de testemunhas, né? O que eu penso vai justamente, meu pensamento, que é força, que tem uma força de atração enorme, meu pensamento vai atrair para junto de mim, para minha esfera de ação, outros pensamentos semelhantes, tanto de encarnados quanto de desencarnados. E, ao mesmo tempo,
em que atrai o pensamento aquele espírito que se desencarnado, que se identificar com o tipo de pensamento que eu emito, ele ficará ao meu lado. Porque, né, nós gostamos de estar juntos com aqueles que pensam como nós. Então, se você é uma pessoa pessimista, derrotista, você vai atrair para o seu lado espíritos que também estejam nessa mesma condição. Se você é uma pessoa alegre, né, feliz, de bem com a vida, você também vai atrair para o seu lado espíritos felizes. Né? Se você é alguém que busca a sua melhoria íntima, que busca a sua transformação, que sabe por que de estarmos aqui, que sabe quem somos, de onde viemos, para onde vamos, né? E, sobretudo, por que de estarmos aqui. Sabe que somos espíritos imortais, que viemos do plano espiritual, iremos voltar para o plano espiritual, e que o objetivo maior de nossa permanência, de nosso estágio aqui na Terra, é nos tornarmos espíritos melhores, eliminarmos as nossas más tendências, os nossos vícios, não é? As nossas mazelas. Então, quando nós temos plena consciência disso e buscamos nos melhorar, né, verdadeiramente, sinceramente, né, alijando de nós pensamentos menos felizes, atitudes menos felizes, de orgulho, de inveja, de maledicência, tudo isso, óbvio que nós vamos atrair para junto de nós, para nos auxiliarem nestes pensamentos e, obviamente, na confecção de tudo aquilo que vai nos tornar vitoriosos nessa empreitada, serão bons espíritos, né? Que irão nos ajudar a realmente domar as nossas más tendências e nos tornarmos pessoas melhores. Mas, se eu tenho outro tipo de pensamento, seja de que tipo for, eu irei atrair espíritos com a mesma sintonia, né? Então, se eu sou uma pessoa muito voltada às práticas sensuais e tudo mais, eu, obviamente, vou atrair espíritos para meu campo de ação que também sejam assim. E, normalmente, quando nós estamos semi-libertos pelo sono, nós iremos exatamente para onde os nossos pensamentos nos atraírem, né? Então, aquela pessoa que normalmente é muito voltada para esse lado mais sensual, durante o desprendimento do sono, o seu espírito irá automaticamente para regiões, né, do plano espiritual inferior, onde possa satisfazer esses pensamentos, né, esses desejos. Da mesma forma, se você for alguém que deseja muito aprender, está em contato com espíritos superiores, bons espíritos e tudo mais, deseja ser útil, deseja trabalhar no plano espiritual quando estiver liberto pelo sono, né? Parcialmente liberto pelo sono, obviamente que ao se deitar, ao fazer a sua prece antes de deitar, você irá estabelecer já uma conexão e muito provavelmente também irá para esses lugares mais elevados, né? Os amigos espirituais também nos dizem que no momento do desenlace, os espíritos normalmente eles já são previamente selecionados para os lugares onde irão, de acordo com esses pensamentos que já alimentam ao longo da existência terrena. Ou seja, os lugares onde você normalmente vai à noite, o seu desprendimento parcial pelo sono, obviamente, onde você irá após o desprendimento total, que é o desenlace. Eu acho bastante lógico, né? Se você toda noite, quando está parcialmente desprendido do corpo físico, seu espírito vai para determinado local, é óbvio que quando ele estiver totalmente liberto, ele também irá para esse lugar onde ele, por tantas e tantas vezes, foi durante o sono, né? Então, é muito interessante essa colocação aqui, né? Então,
encarnados e desencarnados povoam o planeta na condição de habitantes do imenso palácio de vários andares, em posições diversas, produzindo pensamentos múltiplos que se combinam, que se repelem ou que se neutralizam. Correspondem-se às ideias, segundo o tipo em que se expressam, projetando raios de força que alimentam ou deprimem, sublimam ou arruinam, integram ou desintegram, arrojados sutilmente do campo das causas para a região dos efeitos. A imaginação não é um país de névoa, de criações vagas e incertas. É fonte de vitalidade, energia, movimento. Olha isso, gente. Olha essa frase de Emmanuel. A nossa imaginação não é um país de névoa, não é uma coisa assim solta, né? Solta, sem finalidade, sem estrutura, de forma nenhuma. A imaginação não é um país de névoa. Nossos pensamentos, não é um local de criações vagas e incertas, é, ao contrário, a fonte de vitalidade, energia e movimento. Ou seja, o nosso pensamento, a nossa imaginação é o cerne de tudo que acontece. O idealismo operante, a fé construtiva, o sonho que age, são os pilares de todas as realizações. Ou seja, eu tenho um ideal, eu desejo fazer alguma coisa, eu desejo construir alguma coisa, logo isso vai me levar a ter uma fé ativa, uma fé construtiva. Aquele sonho que eu tenho, eu trabalho por torná-lo realidade também. Tudo isso são os pilares de todas as realizações. O idealismo, a fé, o sonho. Quem mais pensa, dando corpo ao que realiza, mais apto se faz à recepção das correntes mentais invisíveis nas obras do bem ou do mal. Olha isso, gente. Quem mais pensa, você está constantemente pensando em determinada coisa. Quem mais pensa, e obviamente, ao pensar, dá corpo àquilo que pensa, porque pensamento é força, o pensamento plasma aquilo que nós pensamos. Então, quem mais pensa, dando corpo àquilo, aquilo que você pensa, mais apto se faz a receber das correntes mentais invisíveis nas obras do bem ou do mal. Ou seja, aquilo exatamente que nós falamos até agora. Eu pensei em determinada coisa. Estou sempre pensando em determinada coisa. Então, eu vou naturalmente me sintonizar com outros pensamentos semelhantes ao meu, sejam eles para o bem ou para o mal. E em razão dessa lei que preside a vida cósmica, quantos se adaptarem ao reto pensamento e à ação enobrecedora se fazem preciosos canais da energia divina. Olha que lindo. Diante disso que nós estamos lendo aqui e analisando desde o início do nosso programa, essa lei, que preside toda a vida cósmica. Pensamentos semelhantes se atraem, pensamentos diferentes se repelem. Então, diante dessa lei,
o nosso pensamento bom, nosso pensamento reto, né? E as nossas ações enobrecedoras serão preciosos canais de energia divina. Né? Ou seja, a energia divina, a energia de Deus vai se manifestar através do nosso pensamento. Que em efusão constante banha a humanidade em todos os ângulos do globo, buscando as almas evoluídas e dedicadas ao serviço de santificação, convertendo-as em médiuns ou instrumentos vivos de sua exteriorização. Para quê? Para benefício das criaturas e erguimento da terra ao concerto dos mundos de alegria celestial. Gente, olha que maravilha que Emmanuel está dizendo aqui. Conforme os nossos pensamentos, as nossas atitudes, nós vamos naturalmente estabelecer sintonia com a energia divina, com o pensamento divino. E nós vamos atrair para nós esses espíritos evoluídos que irão se utilizar de nós. E aí a gente pode entender como da nossa mediunidade, a nossa capacidade de se comunicar com o plano espiritual superior para que nós possamos trazer, né, informações, né, noções sobre a nossa melhor maneira de ser. Se nós analisarmos os livros que Chico Xavier psicografou, os livros, a psicografia do Chico Xavier, tudo que ele psicografou é um manancial de luz. Não é? Quando nós estudamos as obras de Chico, o quanto nós aprendemos e evoluímos. Né? Quantas coisas Chico nos disse, né? Através da sua psicografia, da sua conexão com a energia divina. Né? É muito lindo isso aqui. Vamos reler, prestando bastante atenção. Em razão dessa lei que preside a vida cósmica, todos aqueles que se adaptarem ao pensamento reto, né, à ação enobrecedora, né, serão, desta maneira, preciosos canais de comunicação da energia divina com a humanidade, que em efusão constante, essa energia divina banha a humanidade inteira em todos os ângulos do globo. Né? Exatamente porque, da mesma forma que existem pensamentos menos felizes, né? Também existem pensamentos felizes. E, obviamente, que a energia divina está sempre irradiando sobre nós, como se fosse um sol a nos aquecer de energia e bons pensamentos. Né? Buscando, dessa forma, as almas afins, as almas evoluídas, as almas dedicadas ao serviço do bem, da santificação. E transformando estas almas, esses espíritos encarnados, em médiuns. Médiuns ou instrumentos vivos da exteriorização para a exteriorização do pensamento divino. Para quê? Para beneficiar as criaturas com esse conhecimento e, uma vez este conhecimento evoluído, absorvido e vivido, nós iremos promover o erguimento da Terra, né? A evolução do planeta Terra no concerto dos mundos. A Terra hoje é um planeta de provas e expiações, onde existe muito mais dor e sofrimento do que
alegrias. Por quê? Porque aqui vivem muitos espíritos, né? A maioria são espíritos extremamente atrasados, né? Então, a partir do momento, lá voltando para o início do nosso texto, né? Que a criatura passa, né, a buscar um esclarecimento com relação ao destino e à dor e encontra os postulados espíritas e entende, mergulha nessa filosofia e busca viver segundo essas orientações, porque sabe que é um espírito imortal que está aqui na Terra para se melhorar, né? Então você começa a fazer a sua reforma íntima. Você começa a se transformar. Você começa a repelir pensamentos menos felizes, atitudes menos felizes. E busca, então, se tornar a cada dia uma pessoa melhor. A partir do momento em que você vai meio que se purificando, não é? Das suas más tendências, dos seus pensamentos menos felizes, das suas atitudes ruins, é como se nós fôssemos um copo onde havia muita sujeira e, aos poucos, esse copo vai sendo limpo, lavado, purificado e se torna capaz de receber água pura. Não é? Então, na medida que nós nos tornamos pessoas melhores, nós conseguimos estabelecer conexão com o plano espiritual superior, com esta energia divina que banha a Terra, né? E absorver esta energia. E, ao absorver esta energia, transmiti-la para outras pessoas, né? E quanto maior for o número de pessoas aptas a receberem esta energia divina e retransmitirem essa energia divina para os demais habitantes do planeta, melhor será o planeta. E aí sim, nós faremos jus, né, a um planeta regenerado, porque nós iremos todos nos tornando pessoas melhores, melhores, melhores a cada dia, e seremos, então, né, os habitantes felizes da Terra regenerada, onde haverá mais espíritos bondosos do que espíritos menos felizes, né? Então, é interessantíssima essa colocação de Emmanuel nesse capítulo, quando ele nos fala da nossa vida mental. No que é que você pensa? No que é que você ocupa a sua mente? Você ocupa a sua mente com boas leituras, com meditação benéfica, com pensamentos elevados? Ou você ocupa a sua mente com pensamentos menos felizes, de orgulho, vaidade, inveja, maledicência, né? Nós somos responsáveis pelo nosso próprio destino. Nós somos herdeiros de nós mesmos, né? Então, o que eu penso, né? O que eu penso vai determinar o tipo de espírito que eu terei ao meu lado. Os meus pensamentos, os meus interesses vão sempre determinar o tipo de companhia espiritual que eu terei ao meu lado. Então, não podemos jamais descuidar disso. Não podemos nos esquecer desse conhecimento maravilhoso que Emmanuel nos traz, né? Pensamentos menos felizes, né? A ação de eu ter um pensamento menos feliz vai gerar a reação de atrair espíritos iguais para o meu lado e me tornar cada vez mais sujeita a ter esses pensamentos menos felizes. Mas se eu repilo um pensamento menos feliz que venha à minha mente, se eu busco preencher a minha vida, os meus pensamentos com coisas boas, obviamente que eu serei também, como reação a esta minha ação, eu terei a presença e a influência dos bons espíritos que irão me ajudar a ser cada vez melhor, né? E dessa forma,
me tornando, digamos assim, um copo, uma taça purificada, uma taça limpa de pensamentos menos felizes, né? De atitudes erradas. Eu vou ser capaz de receber nessa taça limpa, né? Que é o meu espírito, que é a minha mente, as orientações do plano espiritual superior. Orientações essas que servirão, em primeiro lugar, para mim, que fui aquele que a recebeu, e depois para todos aqueles para quem eu irei disseminar essa mensagem. Né? Pensemos nisso, gente. Como é importante que nós tenhamos cuidado com os nossos pensamentos. E com os nossos pensamentos, principalmente com as nossas ações, não é? Porque dependendo do que fizermos, né? Do nível no qual estiver os nossos pensamentos, estiver num nível mais elevado de bondade, de amor, de fraternidade, de cooperação, né? Nós teremos junto a nós espíritos também iguais. Né? Mas se nós não tivermos esse cuidado, nós iremos atrair para junto de nós também espíritos com o mesmo pensamento infeliz. Isto só irá nos tornar mais ainda problemáticos do que já somos. Não? E seremos fortemente influenciados por esses espíritos que pensam como nós. E, obviamente, que o inverso também ocorre. Se eu for uma pessoa verdadeiramente dedicada a me melhorar, a evoluir espiritualmente, é óbvio que toda a espiritualidade amiga irá me ajudar. Né? Irá me ajudar com isso. Então, meus queridos, não nos esqueçamos. Né? Não nos esqueçamos jamais dessa grande lição que Emmanuel nos deu hoje no nosso livro Roteiro, né? É o poder da nossa mente, que é o fato de que a nossa mente, justamente, que comanda tudo o que ocorre no universo. Né? Muito bem. Bom, pessoal, vamos ficando por aqui, esperando que vocês tenham apreciado o nosso estudo de hoje. Né? Uma boa tarde para todos, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau. Chegamos ao final do nosso programa. Muito obrigado por ter nos acompanhado nesse trabalho e aguardo você na próxima atração.